E a gente recebeu assim com bastante tristeza, né? A categoria está muito consternada. Isso, inclusive, tem inflamado alguns movimentos e mobilizações que estão ocorrendo aí pelo Brasil. Está marcado agora as entidades sindicais para o dia 21, agora do mês de setembro, né, uma mobilização de 24 horas em todo o país. Então, de fato, mostrando aí essa indignação. Mas deixando claro que a nossa indignação não é contra o STF, né, não é contra qualquer segmento, até porque a enfermagem ela respeita, né, todos os poderes, né, e a gente sabe que a nossa luta é uma luta que perpassa qualquer tipo de disputa político-partidária e eleitoral. Então, é necessário reafirmar isso. Agora, paralelo a isso, né, nós já esperávamos que provavelmente isso iria acontecer, já ingressamos na ação, né, e o ministro Barroso já havia despachado ainda na semana passada o Conselho Federal da Enfermagem, mais 4 entidades da enfermagem são os amigos da corte, ou seja, a gente vai poder, né, agora participar juridicamente dessa discussão, até para apresentar as informações e fazer o contraponto. Por quê? Porque o impacto financeiro já foi amplamente debatido, né, no Congresso Nacional, e agora o que a gente precisa de fato, e aí, se a gente puder depois reproduzir, inclusive, né, o próprio presidente Rodrigo Pacheco deu uma entrevista ontem, quando formou a maioria, dizendo que é a responsabilidade do Congresso Nacional agilizar, ainda antes do dia 2 de outubro, a aprovação dos projetos que tratam, né, das fontes de financiamento. Então, nós, enquanto profissão, a gente já vem acompanhando esses projetos desde o início do debate, a gente é solidário com essa situação do melhorar o financiamento para a saúde, né? A gente lamenta que a enfermagem, né, tenha que pagar essa conta, né, porque nós somos os trabalhadores da saúde, né? Agora, Daniel, você disse que agora os enfermeiros vão entrar lá como amigos curiae, amigos da corte, vão participar do processo. Agora, o ministro Barroso, que é o relator desse processo, ele mesmo diz na decisão dele que não está contra o aumento, nada disso, acha inclusive que o aumento é razoável, e ele levanta problemas quanto ao financiamento. E aí levanta o risco de demissões, diminuição de leitos, se não for equacionado o problema do financiamento. Esse risco existe? Vocês reconhecem a existência desse risco? Não, esse risco não existe, né? A categoria está muito bem informada e a gente tem reforçado esse discurso com a sociedade, né? O problema todo, o dinheiro existe, ele só precisa ser melhor remanejado e está na mão do próprio governo federal, diga-se de passagem, né? E não só do Congresso fazer essa distribuição. Não há risco de demissão. Tem colegas que já foram demitidos antes do piso ser aplicado por outros motivos, né? Então, existe uma tentativa aí, entre aspas, de fazer um terrorismo para pressionar um segmento, e é uma pressão num segmento específico, que aqui a gente tem que deixar claro, que é o setor privado com fins lucrativos. São esses que têm o maior lucro nos últimos períodos, né? Porque quem precisa realmente do financiamento são os filantrópicos, e esses a gente compreende que a tabela SUS resolveria, e o setor estados e municípios que só precisariam pagar o piso a partir do ano que vem. Tem inúmeros colegas que já receberam o valor do piso, não só no setor privado, mas também nos próprios municípios, que nem é a obrigação pagar ainda. Então, assim, existe a possibilidade, não há esse clamor de que o serviço vai ficar inviabilizado, não. É um discurso que colou muito, inclusive, ali, o ministro Barroso, ele se preocupou com isso, porque ele em nenhum momento se manifesta sobre inconstitucionalidade, né? E a gente entende que é um lobby bastante forte aí do segmento privado e que, infelizmente, né, está gerando esse entrave para nós, aqui, enquanto profissionais, enquanto sociedade, mas vai acabar que os recursos eles vão ser distribuídos para todos esses entes, sim, e o setor filantrópico com fins lucrativos também terá a sua parcela nessa distribuição. Agora, você falou, Daniel, sobre esse momento de manifestação, de alerta. Pode ter algum prejuízo no atendimento? A gente está numa sexta-feira, aí, num final de semana. Está previsto alguma paralisação da categoria, uma greve, algo mais intenso nesse sentido ou não? Não, no momento não há. Aqui eu estou falando pelo Conselho Federal, que não é um sindicato, mas as entidades sindicais, e a gente é solidário a esse movimento, a gente participa, inclusive, de um fórum, não há fato jurídico para uma greve. O que está sendo chamado são paralisações e mobilizações pontuais, pelo todo o Brasil. E a data, o dia D vai ser dia 21, agora de setembro. Então, em relação à desassistência ou qualquer risco, prejuízo a atendimento, você pode ficar tranquilo, porque a enfermagem sempre foi uma profissão comprometida com a saúde e continuará sendo, né? O que está garantido, né, no próprio Código de Ética da nossa profissão e na legislação é o direito da gente, enquanto profissão, enquanto cidadão, se manifestar, né, e requerer melhores condições de trabalho e reconhecimento, porque não é aumento, né? É só estabelecer um valor mínimo, um piso, ou seja, erradicar aqueles salários miseráveis.
Porque o piso hoje, nesse valor que está colocado, ele é uma média que foi calculada do salário nacional no país. Então não é todo mundo que vai ser atingido pelo piso, não. São aqueles que mais precisam.